Você já ouviu falar em paralisia do sono? Já passou por isso ou conhece alguém que já passou? É sobre isso o vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Nando. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se gostar do conteúdo, deixa o gostei. Se puder, é de graça, rapidinho. Se inscreve no canal para me dar ânimo para trazer mais vídeo aqui pro canal para vocês. E no vídeo passado eu trouxe o acontecimento que aconteceu comigo, né? O meu relato sobre o dia que minha mãe veio me visitar. O espírito da minha mãe veio me visitar 4 anos depois da sua morte. Se você quiser, pode ir lá, um vídeo atrás desse, anterior a esse, e ver lá o meu relato. E eu decidi vir trazer para vocês o dia que aconteceu a paralisia do sono comigo, e eu achei que foi ela, só que dessa vez não foi. Eu estou trazendo aqui para vocês um trecho de um podcast que um rapaz explica um pouco melhor o que é a paralisia do sono, para você que não conhece ou nunca ouviu falar sobre isso. Eu vou deixar aqui para a gente reagir a esse trecho do podcast, tá? Esse aqui, ó, é o vídeo que eu trouxe para vocês para a gente entender um pouco sobre a paralisia do sono, para quem tem curiosidade ou nunca escutou falar. Você já teve paralisia do sono? Conheça seus mitos e explicações científicas. Vamos ver o que esse rapaz aqui tem a dizer. Para quem não conhece, a paralisia do sono é uma condição até certo ponto comum. Então, por exemplo, aqui são 5 na bancada. A Tamires teve, o Bernardo teve, eu já tive várias e várias vezes. É mesmo? Então ela é comum até certo ponto. Paralisia do sono eu já tive 2 vezes, tá? A primeira foi com minha mãe, que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando para você que tiver curiosidade de assistir. E a segunda eu vou explicar nesse vídeo depois desse trechinho aqui desse podcast. Paralisia do sono é por conta disso mesmo, que a gente paralisa. Nosso corpo fica paralisado e por isso se dá esse nome, tá? O cérebro ele acorda, mas o corpo permanece paralisado. Porém, como a Tamires destacou, não para por aí. É muito comum que durante esses episódios de paralisia do sono a pessoa tenha alucinações, sensação de estar sendo observada, sensação de sufocamento e muito medo. Essas alucinações elas podem ser variadas. Isso eu concordo, viu? Dá muito medo mesmo. Quando eu tive o da minha mãe, eu não senti medo, tá? Mas eu também paralisei meu corpo todinho. Mas eu acho por ser minha mãe, eu não senti esse medo todo, né? Porque eu sabia dentro de mim que era a voz dela, que era ela. Mas o relato que eu vou deixar aqui pra vocês, eu tinha certeza que não era ela. E eu senti muito medo mesmo. Realmente, só que também tem explicações científicas, né? Mas eu acredito que isso não tem nada a ver com ciência, não. É mais o espiritual mesmo, né? Demônios, fantasmas, Como? Demônios? Eu alienígenas, sempre achei a Tamires um demônio. intrusos ameaçadores e parentes mortos. Ah lá, Tem viu? pessoas que enxergam durante os surtos, né, de paralisia, os episódios, parentes mortos. E detalhe, tá? Num dia que aconteceu com a minha mãe, eu não consegui abrir o olho. Como eu disse lá no vídeo anterior, meu olho ele travou. Porém, na paralisia do sono da segunda vez que eu senti, meu corpo travou, porém meu olho eu consegui abrir. Eu não abri por medo mesmo, porque eu não sabia o que é que eu ia ver. Eu enxergava vulto, muito vulto, assim, tipo uma figura assim, meio bizarra. Aí já é filme do São Harry as Potter. pessoas que vieram visitar Mas- você. Não a... Eu percebo que esses comentaristas aí esses pessoal que estão escutando, que eles estão em 5, né? Eles brincam desse jeito, Harry Potter, porque eles não passaram, tá? Porque quem realmente passou por essa sensação que é a paralisia do sono, sabe que isso é muito verdade. Se alguém tá aqui assistindo esse vídeo e já passou, pode deixar aí nos comentários qual terrível é a sensação. Tá? Não tem nada a ver com Harry Potter não, tá, gente? Não é brincadeira. Eles estão levando aqui na brincadeira, mas com certeza eles não passaram por isso não. Mas vamos continuar. toa. Vários pesquisadores eles acreditam que as alucinações causadas pela paralisia do sono podem ter alimentado a crença em bruxas na Europa, além de relatos também sobre abdução. Os cientistas também acreditam que a paralisia do sono existe desde os primórdios, porém os estudos sobre essa condição
eles estão ganhando os holofotes apenas agora. Só agora que os cientistas estão estudando de fato, até por isso há muita coisa desconhecida. Por que será que a paralisia do sono ela acontece? Mas o que a ciência, Dudu, tem a dizer sobre a paralisia do sono? Para entender melhor sobre isso, é preciso entender um pouco sobre as fases do sono. A última dessas fases é a fase REM, ou REM, que é da banda, né? Que é uma banda bem legal, aliás. Isso é teoria do cientista, tá? Mas eu vou voltar a falar. Eu não acredito que isso seja ciências. Eu acredito que seja demônios, espíritos que andam entre nós. Porque se o bem existe, o mal existe. Só que essa parte desse trecho que eu estou falando é cientificamente. Mas eu volto a repetir. Eu não acho que nada disso seja verdade. REM é a sigla para Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. É nesse estágio que a gente costuma sonhar. Durante o sono REM, o cérebro paralisa os músculos. Provavelmente, os cientistas acreditam que para evitar que a gente que está sonhando atue fisicamente e acabe se machucando, né? Então, o nosso corpo, ele protege a gente paralisando os nossos músculos. Porém, às vezes, e os cientistas ainda não sabem o motivo, a parte sensorial do cérebro, ela sai prematuramente do sono REM, enquanto a parte motora permanece. Ou seja, você... Agora, por que será que o cientista ainda não sabe, né? Será porque não tem nada a ver com ciência? E sim com o mundo espiritual? É sobre isso que eu tô falando. tá no sono REM, você tá dormindo, você tá sonhando. De repente, você acordou, o seu cérebro ele acordou. Só que a sua parte motora, ela permanece em sonho REM. No sonho. Ou seja, o cérebro está parcialmente desperto, mas a paralisia provocada pelo sono REM permanece ativa no músculo. E essa, no entanto, viu, Dodô, é a explicação científica para o negócio. A gente trouxe aqui. Mas tem muito mito por trás da paralisia do sono, sabia, Dodô? É. Na cultura vietnamita, a paralisia do sono é conhecida como Madê, que significa segurado por um fantasma. Ó. Muitas pessoas nessa cultura acreditam que fantasmas entram no corpo das pessoas causando a paralisia. Na China, a paralisia... Tá, eu não acredito que seja um fantasma que entre em nosso corpo não, tá? Porque, como eu disse, eu passei, eu acho que é algum espírito maligno que se aproxima quando a gente tá meio fraco, aperreado, alguma coisa assim, que deixa nosso corpo fraco, né? Mente fraca, nosso espírito fraco, e a gente consegue sentir, entendeu? Consegue sentir, não que ele entre em nós não. Eu acho que não, né? Mas vamos ver. E só lembrando, tá? Que isso aí são países, né? Que cada um tem sua crença. conhecida como Pinyin. Ah, Pinim. Isso. O que pode ser traduzido como corpo ou cama pressionado por um fantasma. Frequentemente, a vítima afirma enxergar uma figura pequena, não maior que uma criança, sentada em sua cabeça ou peito. Viu? Uma das vítimas, no caso, que pessoas que passaram por essa paralisia, ela abriu o olho e viu uma criatura pequena sentada em seu peito. No caso, ela sentiu uma pressão no peito, né? E teve coragem e olhou. Eu repito, eu poderia ter olhado, mas eu não tive coragem. Essa vítima aí da paralisia, tudo, ela conseguiu olhar e viu esse ser. Na cultura japonesa, a paralisia do sono é conhecida como kanashibari, que significa atado ao metal. Na cultura portuguesa, a paralisia do sono era, até o século XX, atribuída a um personagem do folclore, denominado Fradinho das Mãos Furadas. Esse é bonitinho, Fradinho. esse é bonitinho. Ele sentava em cima das pessoas durante a noite. Engraçado é que continuou brincando, né? Isso é bonitinho, bonitinho. Poderiam levar mais a sério, tá? Porque isso é real, isso não é brincadeira não. Eu acho que isso é muito real. Se eu tiver errado também, tá? Me perdoe, eu tô falando porque eu passei por isso e eu sei o pavor que isso causa. Mas vamos continuar. À noite e Ah lá. mexia em objetos da casa, mudando as coisas de um lado para o outro. Nossa, mas que terrível, hein? Na cultura norte-americana, e olha que interessante, Palhacinho, Dodô, Tamires e Bernardo, os extraterrestres são os supostos Até ele já tá percebendo, tá vendo? Chamando de palhacinhos, porque não tá levando a sério, entendeu? Não tá levando a sério o assunto. causadores
da paralisia do Viu? sono. Até que enfim, uma explicação coerente. É. Na Europa, como destacado, a paralisia do sono estaria na origem das histórias de bruxa do início da Idade Moderna, lá no século XV. Na cultura brasileira, acredita-se que a paralisia do sono originou a lenda da pisadeira. Nessa lenda, durante o Eu sono, como dá uma preguiça. uma Eu mulher viro pular. lendária pisa sobre o peito da pessoa que está dormindo, enquanto a vítima vê tudo e não pode fazer absolutamente nada. E aí tem a questão de comer antes de dormir. Aliás, vamos a um vídeo do canal Tá na História que Agora conta que você vai ver. um pouco sobre essa história do folclore. Tem isso também. Dizem que se você encher muito a barriga, você fica muito cheio, você tem. Só que eu também não acredito, tá? Porque muitas vezes eu já fui dormir assim, não tive. E no dia que eu tive isso, eu não tava de barriga cheia. Mas também é um... Como é que eu posso falar? É uma teoria, né? Vamos escutar o que eu tenho Brasileiro, a falar. essa história sobre a pisadeira e o Johnny vai soltar na tela. Muito cuidado ao dormir de barriga cheia. Eu sou a pisadeira, um ser maligno de aparência assustadora. Sou magra e possuo unhas grandes em dedos compridos e secos. Meus olhos são sombrios, transmitindo algo de maligno. Minhas gargalhadas mostram meus horríveis dentes verdes. Passo grande parte do tempo nos telhados das casas, observando o movimento. E quando alguém vai dormir depois de jantar, com a barriga cheia, eu entro em ação. Saio das sombras e piso no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. No entanto, minha vítima consegue acompanhar tudo de forma consciente, o que traz um grande... Terminou aqui, tá? Deixa eu trocar uma ideia agora com você. Então, eu coloquei esse pequeno trecho aí do podcast para você que não sabe o que é uma paralisia do sono, ter mais ou menos uma noção do que seja, tá? E para você que já teve, você sabe do que eu tô falando. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo, que realmente aconteceu, né, comigo, né? Eu morava... Quem assistiu o vídeo passado, que eu contei que a minha mãe veio falar comigo lá na casa da minha tia, eu estava no mesmo primeiro andar, em um dos quartos. Lá embaixo fica a sala, a cozinha, banheiro, em cima ficava só os quartos. E eu tinha 12 anos quando aconteceu o negócio com minha mãe, essa paralisia. A primeira paralisia aconteceu, eu tinha uns 12 anos. E uns 2 anos depois, eu tinha uns 14 anos para 15 anos. No máximo 15 anos eu tinha. E eu já trabalhava, tá? Eu já comecei a trabalhar muito cedo e nessa época eu já trabalhava. Eu trabalhava de segunda a sábado, numa casa de uma médica. Fazendo, ajudando, né? No máximo que eu podia pela minha idade, tá? E nesse dia, era um domingo. Da frente da casa da minha tia, que é um primeiro andar, tem um campo de futebol, chamado Campo do Cacique. E todo domingo, até hoje, tem futebol. Pelada, campeonato, gente jogando, menino. Você sabe como é de frente à casa que tem campo de futebol de bairro, né? E eu me lembro que eu me acordei nesse domingo e tinha um relógio na parede, um relógio branco na parede, relógio de ponteiro. Eu olhei para a hora, era 9h40, eu me lembro até hoje, era 9h40. E lá na rua tava passando gente conversando, barulho de bola, por ser bem próximo ao campo, todo domingo era muita zoada lá. Zoada de gente falando, jogando bola, bebendo, som ligado. E nesse dia me marcou porque tava passando um rapaz que vendia bacia e balde. E eu escutando bacia, balde... Tá, não me lembro o valor, porém estava vendendo bacia e balde, escorredor, tapoé, e eu escutando aquela zoada toda, ele vendendo esses materiais. Eu olho pro relógio, é 9h40. Minha tia já estava lá embaixo com minha prima, eu era o único a dormir na parte de cima. Então quando eu olhei o relógio, 9h40, eu pensei comigo, eu vou ficar deitado mais um pouquinho, porque eu só tenho hoje de descanso, já que eu trabalhava de segunda a sábado. E ao olhar o relógio, eu fechei meus olhos. Só que você sabe, quando a gente vai
acorda, que olha tudo ao redor e fecha o olho, você não dorme instantaneamente. Então eu continuei escutando barulho de todo mundo lá embaixo falando. De repente eu comecei a sentir aquele mesmo arrepio que eu senti quando aconteceu a paralisia da minha mãe. E aquele arrepio veio vindo, e meu corpo todo travou de novo. E isso eu continuei escutando, barulho de jogo de futebol, gente falando lá, o mesmo vendedor anunciando seus produtos e eu travado na cama. Automaticamente eu lembrei da minha mãe. Eu disse, será que é minha mãe? Por quê? Eu pensei, porque quando aconteceu isso comigo, foi com minha mãe, entendeu? Então eu achava que era mais uma vez minha mãe. Só que dessa vez eu senti um medo muito grande mesmo, eu senti. Eu falando, eu chego a me arrepiar, olha. Tá vendo? Porque eu me lembro, volta a cena, entendeu? Então, eu ali com meu corpo todo rígido, dessa vez eu poderia olhar. Só que o medo foi tão grande que eu não consegui abrir meu olho. Diferente da vez da minha mãe, que algo travou meu olhar, meu olho, que eu não conseguia olhar. Eu queria, mas não conseguia. Dessa vez eu podia, mas não queria. Entende? Então eu estava naquela situação, deitado, meu corpo todo rígido em cima da cama de solteiro, com pessoas falando no campo de futebol, jogando bola, o mesmo vendedor anunciando seus produtos e eu rígido ali. Não conseguia mover nada, só meu olho, e continuava fechado. E eu senti algo sentar na cama, no pé da cama. Você sabe quando você está deitado e sente alguém sentar na cama. Você sente, né, o, o colchão afundar, pronto. Eu senti o colchão afundar e eu rezava, e eu pedia, mãe, por favor, estou sentindo medo, mãe, eu estou sentindo medo. Eu achando na minha mente que era minha mãe. Só que não era minha mãe. Era algum ser que tinha entrado ali no quarto e eu estava acordado ao mesmo tempo, não podia me mexer. E ele se sentou, algo se sentou no pé da minha cama, no colchão, o colchão arriou e colocou tipo o dedo assim na minha costela e ficou como se fosse um rosnado, como se tivesse com muita ira, e eu senti a ponta do dedo dele apertando na minha costela. E isso eu orava, eu falava, Pai Nosso que está no céu santificado. Quando chegava nessa parte eu voltava de novo, Pai Nosso que está no... Eu não conseguia, de tão nervoso que eu estava. Isso passou uns 3 minutos desse jeito e eu não conseguia nem terminar o Pai Nosso direito, de tanto medo que eu senti. E cerca de 3 a 4 minutos meu corpo destravou e eu continuando a escutar a zoada na rua, nada tinha mudado. Como se realmente, como não, realmente eu estava acordado. Quando eu consegui abrir meus olhos, que eu parou aquele medo, porque eu vi que a presença tinha ido-se embora, que eu olho pro relógio, tinha passado os mesmos minutos, provando mais uma vez que eu não estava dormindo. Eu me levantei da cama, fui lá para baixo, mais uma vez eu contei minha tia, só que como você sabe, eu comentei até no vídeo anterior, fazem pouco caso, mas eu digo, aconteceu. Eu estava lá, eu senti a paralisia do sono, não tive coragem de ver, tá? Porque eu acho que não é todo mundo, você pode até dizer, eu olharia. Só que quando você está na pele, é muito difícil. Eu comento com a minha esposa sobre isso, eu já comentei sobre isso com minha esposa e ela disse, eu olharia. Só que eu acho muito difícil, tá? Se você que está assistindo, comenta aí embaixo se você teria coragem de olhar, porque eu não tive. Então, se passou esses 2 anos depois do acontecido com minha mãe, e aconteceu de novo comigo, só que dessa vez não foi ela. E até hoje eu tenho medo, tá? Até hoje eu tenho medo de ter isso de novo. Graças a Deus já se passaram muitos anos, eu não tive mais paralisia do sono. Já tive outras coisas. Já presenciei outras coisas, mas paralisia do sono, de meu corpo travar, graças a Deus, eu nunca tive. Eu fiquei uns 3 dias com medo de dormir. Para você ver o pânico que eu fiquei. Tá? Então era isso. Eu falei no outro vídeo que se vocês quisessem, eu
eu falaria a vocês esse relato. Deixei um trechinho do podcast aqui para você que não entende o que é paralisia do sono ficar um pouco por dentro desse relato, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir. Se puder, se inscreva, que é de graça, vai me ajudar muito nesse meu começo, tá? E muito obrigado para quem chegou até aqui. Deixa aí, comenta aí embaixo. Eu assisti até o fim para saber que vocês assistiram até o fim. Se também já aconteceu com vocês, também deixa aí embaixo que eu quero trocar essa ideia com vocês, tá? E muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.